O extra da novela capítulo 241. Lótus Negro. 3. Um longo silêncio encheu a atmosfera tensa. A situação atual deles era incompreensível para Elaine e Qin Yajin. O que? De repente, Elaine soltou uma voz estupefata. Desta vez, suas palavras não estavam usando a fala do espírito. Qin Yajin apenas olhou para Elaine. Seu discurso espiritual não funcionou nele. Ele não tinha certeza do porquê no início, mas então ele veio com uma explicação plausível. A influência da fala do espírito foi limitada apenas aos que existem neste mundo. Mas ela não pertencia a este mundo, que o estigma em seu braço serviu como evidência. Portanto, o Spirit Speech de Elaine não poderia afetar Qin Yajin, já que ele não existia neste mundo originalmente. Droga! Alheia a esse fato, Elaine de repente ficou irritada. Qin Yajin soltou um suspiro silencioso. Ele agora não tinha dúvidas de que ela não viu o pergaminho. Guau! As correntes de poder mágico que Elaine liberou subiram no ar. Junto com isso, o cabelo de Elaine também ficou em pé. Ela parecia um Super Saiyajin de um certo mangá, pronta para disparar uma rajada de discurso espiritual a qualquer momento. Tire o capuz. O enorme grito ressoou por toda a arena. Da pequena boca de Elaine saiu uma quantidade inacreditável de poder mágico, que então se transformou em enormes ondas sonoras que engoliram o corpo de Qin Yajin. No entanto, o resultado foi o mesmo. Embora a ponta de sua túnica balançasse levemente, Lótus Negra nem se mexeu. Na realidade, os espectadores que os observavam, e não a Lótus Negra, foram os que foram vítimas de seu discurso do espírito, pois aqueles que usavam capuzes os tiraram. Com isso, a expressão de Elaine tornou-se tão feroz como sempre. Ela sempre foi um pouco brincalhona, mas desta vez ela estava completamente séria. Elaine percebeu que nunca conseguiria fazê-lo tirar o capuz com a fala dos espíritos. Eu não tenho ideia do que diabos está acontecendo. Ela concentrou seu poder mágico abaixo para se impulsionar no ar. Mas isso não importa. Como ela usava as palavras como arma, era inevitável que ela desenvolvesse o hábito de falar sozinha. Os ventos ao redor vão forçar seu capuz a sair. De repente, enormes funis de vento apareceram na arena que estava completamente serena apenas um momento atrás. Oxi! O redemoinho soprou como lâminas de serra em direção ao Lótus Negro. Mas Black Lotus colocou uma barreira especial. A barreira circular envolveu todo o seu corpo, sugando o vento. Que diabo é isso? Mais uma vez, um fenômeno incompreensível. Ele tem muitas técnicas estranhas. Você não viu o pergaminho de bambu? De repente, uma transmissão mental clara ressoou na mente de Elaine, interrompendo sua linha de pensamento. Era óbvio a quem a voz pertencia. Elaine franziu a testa e perguntou de volta. Rolagem de bambu? O que você está falando? Ao mesmo tempo, outra voz, cheia de ruídos, se insinuou. Sou eu? Elaine. Jinse. Ion. Uma voz familiar e um poder mágico familiar. Elaine arregalou os olhos. Esta mensagem foi de Jin Seon. O quê? Você é Jin Seon? Sim. O rosto de Elaine se iluminou de alegria. Eu sabia que ela estava viva. O guarda me disse que ela estava morta, mas eu não acreditei nele. Embora ela seja superestimada, ela não é mestre à toa. Onde você está agora? Black Lotus. Me ensinou. Mental. Transmissão. O talento de um herói Master Rank foi realmente espetacular, pois Jin Seon levou apenas 2 dias para poder usar o Mental Transmission, embora de forma imperfeita. Claro, só foi possível com a ajuda da Black Lotus. Não, eu disse, onde você está? Jin Seon escolheu ignorar a pergunta de Elaine e, em vez disso, disse a ela o que ela precisava saber. Aceite. A flecha. Da Lótus Negra. O que? Elaine olhou para Black Lotus em confusão. No momento em que seus olhos se encontraram, a voz de Lótus Negra novamente fluiu em seus ouvidos. Eu salvei Jin Seon. O que diabos esses dois estão dizendo de repente? Qin Yajin enviou outra mensagem para Elaine, que estava inclinando a cabeça interrogativamente. E a pedido de Jin Seon, espero salvá-lo também. Eu repeti o mesmo procedimento pelas próximas 3 semanas e resgatei com sucesso todos os membros da equipe de Além do Coliseu. O ditado farol não brilha em sua própria base é aparentemente verdadeiro. A equipe Alien Anti-Kids estava reunida no esconderijo que eu havia preparado embaixo do necrotério. Este esconderijo é muito confortável.
Yi Yonga disse com admiração enquanto observava o esconderijo bem decorado. Sentei em uma cadeira de pedra e olhei para Kim-Soo, que foi meu último oponente. Quando nossos olhos se encontraram, Kim-Soo assentiu levemente. Ele já havia me agradecido há algum tempo, mas eu não podia dizer nada a ele em troca. E não era só eu. Kim-Soo também estava coçando a bochecha sem jeito, provavelmente por causa de Kaita. Ele já havia matado Kaita, um membro da trupe Camaleão, 3 vezes. Obrigada. De repente, ouvi uma voz no meu ouvido. Era, claro, de Jin Seon. Olhei para ela. Eu me perguntei por que ela estava se esforçando tanto para usar a transmissão mental quando ela podia apenas falar comigo pessoalmente. Afinal, estávamos sentados um ao lado do outro. Nós matamos você uma vez. Antes. Para constar, ensinei a usar a transmissão mental. O estigma pode realmente ser usado de várias maneiras. Eu infundi Jin Seon com estigma preenchido com a técnica de transmissão mental e ela naturalmente aprendeu a dominá-la. Mas tem uma coisa. Quero te perguntar. Hectares. Jin Seon continuou mesmo enquanto ela estava ofegante. Você é um membro da trupe Camaleão. Isso aconteceu há muito tempo, mas sobre o incidente com Ego. Assustada, direcionei meu olhar para Jin Seon surpresa. Incidente com Ego. Eu não esperava ouvir essas palavras de Jin Seon. Você sabe sobre. Ei, Lotus. De repente, Aileen interveio. Ela se aproximou de mim em passos curtos e rápidos, com os braços cruzados. O que ela vai dizer desta vez? Eu pensei e olhei para a figura baixa. Obrigado. Mas o que Aileen disse foi totalmente inesperado. Vocês estão na lista negra da associação, mas se acontecer de eu encontrar vocês na Terra, eu vou deixar vocês irem uma vez. Ela murmurou timidamente e rapidamente virou a cabeça em constrangimento. Levantei-me do meu assento sem responder. É hora de escapar. Todos voltaram sua atenção para mim. Fuja, você diz? Você não precisa falar através da transmissão mental. Eu tentei impedir Jin Seon de usar a transmissão mental em todas as chances que ela teve. Jin Seon assentiu e me enviou outra transmissão mental. Eu entendo. Mas você não precisa, certo? Você terá 10 vitórias em breve. Eu balancei minha cabeça com observação de Aileen. A morte me espera após a 10ª vitória. Demônios não são tão generosos quanto você pensa. Então, eu cavei um buraco no chão. O poder mágico do estigma penetrou facilmente no solo, e os 4 me seguiram por trás. Continuei a descer o buraco até chegar a 5 metros de profundidade. Depois fiz uma curva à esquerda. 30 quilômetros direto daqui, e devemos conseguir escapar do Coliseu. Ei, mexa-se. Agora é a minha vez. Como 30 quilômetros era uma distância bastante longa, nos revezamos cavando o túnel. Eu fui o primeiro, Aileen em segundo, Yi Yong em terceiro, e Jin Seon e Kim-Soo foram os últimos. Após 30 minutos, chegamos ao local certo. Isto é suficiente. Agarrei Kim-Soo, que estava cavando, e o puxei pelo ombro. Assumi e comecei a cavar na diagonal. Eu soltei estigma e um declive rígido se formou na nossa frente. Em sua extremidade, pudemos ver um raio de luz. Aí está! Gritou Aileen. Saímos pelo túnel 28F, metrópole demoníaca. Chegamos à cidade dos demônios depois de escapar do Coliseu. Era meio estranho que o 28º andar ficasse do lado de fora do 27º andar, mas foi assim que eu escrevi o cenário. De qualquer forma, havia apenas um andar na torre, então apenas os leitores mais exigentes o apontavam. Isso é. Que diabos? O grupo olhou para a vista da cidade em transe. A cidade dos demônios era completamente diferente da dos humanos. Havia olhos em seus prédios, e eles respiravam como se estivessem vivos. É muito grotesco. Se o inferno existisse, esta seria uma boa representação dele. Todos congelaram momentaneamente diante do cenário diabólico. Aproveitei a distração deles e sussurrei baixinho. Espartano, leve-me para a terra. Spartan respondeu rapidamente ao meu pedido. A cidade demoníaca diante dos meus olhos desapareceu de repente, e fui transferido para o esconderijo da trupe Camaleão em Pandemonium. Meu desaparecimento repentino os surpreenderia com certeza, mas nos encontraríamos novamente em breve. Só haveria uma diferença. Eu seria Kim Ajin e não Black Lotus,
As montanhas do Himalaia, a concentração de oxigênio é baixa e a densidade de poder mágico é alta. Portanto, os alpinistas devem respirar com cuidado nas montanhas do Himalaia, que estão cheias de monstros mais fortes que a média. Mas mesmo sob essas duras condições que impossibilitam a habitação humana, uma misteriosa pousada existe em algum lugar dessas montanhas. Tal era a lenda urbana que circulava na internet. Embora Shinayu não planejasse exatamente descobrir a verdade sobre a lenda, mesmo enquanto subia o Himalaia, por acaso, ela se deparou com uma pousada enquanto vagava por uma nevasca, Aurora do Himalaia. Este era o nome da misteriosa estalagem aninhada no penhasco a meio caminho da montanha. Ela agora confirmou que a lenda era, de fato, real. Então, os convidados aqui são todos heróis habilidosos. Shinayu escolheu entrar na pousada sem um momento de hesitação, e agora ele estava sentado no balcão conversando com o dono da pousada. Eu não saberia. Eu nunca perguntei. O proprietário respondeu brevemente. Ele era um velho com longos cabelos brancos e barba. O poder mágico embutido em seus olhos azuis indicava claramente qual era sua antiga ocupação. HM, então quantas pessoas estão hospedadas aqui atualmente? 7. Uau! Era surpreendente que a pousada estivesse localizada no meio das montanhas escarpadas, mas o que era ainda mais surpreendente era que a pousada tinha 7 hóspedes. Shinayu tomou um gole de cerveja. Quanto você disse que era um copo de cerveja? 100.000 ganhou. Milímetros. Embora a bebida fosse cara, valeu a pena o custo. Uma cerveja do Himalaia certamente estaria cheia de poder mágico. O sabor é fresco. É porque é do Himalaia? Não, é importado. Ska. Da Coreia. Você sabe o que eles dizem, qualquer coisa da Coreia é boa. No entanto, eu nunca teria imaginado tal ditado quando eu tinha 20 e poucos anos. Shinayu olhou dentro do copo de cerveja. Era realmente muito obscuro para abrigar poder mágico. Mas considerando onde ela estava, o preço não era tão ruim. A propósito, por que você construiu uma pousada em um lugar como este? O proprietário não respondeu. De repente, ela notou as 3 marcas de cicatrizes em sua bochecha. Ela olhou para as cicatrizes em silêncio, e o dono riu e disse, se você tem algo que quer perguntar, é só perguntar. Ah! Kun. Shinayu soltou uma tosse seca. Ela perguntou direta. Você viu um homem? Ele se parece com isso. Shinayu tirou várias fotos de Kim Jong. A primeira foto mostrava sua aparência habitual, e o resto tinha cabelo desgrenhado, barba e outras possíveis alterações potosopadas em seu rosto. O proprietário estudou cuidadosamente as fotos. Não sei. Eu poderia tê-lo visto em algum lugar. Ele respondeu ambiguamente e olhou para a espada nas costas de Shinayu. De qualquer forma, você é uma espadachim? Perdão. Oh sim. O dono sorriu silenciosamente. Seu sorriso era poderoso e emocionante. Ele segurava uma foto na mão. Acho que já vi esse homem. Ele se apresentou como um patologista forense, acredito. Kim Jong, um patologista forense. Os olhos de Shinayu se arregalaram com sua observação. Então, para onde ele foi? Ele ficou aqui. Shinayu pulou de pé e olhou para o dono diretamente nos olhos. No entanto, quando ela se levantou, ela percebeu quão grande ele era. Seus ombros eram largos como uma montanha, e sua altura e físico pareciam incomparáveis até mesmo para o mais forte dos homens. Você quer saber? Sim. Eu tenho que saber. Mesmo assim, Shinayu continuou sem se intimidar. É bom que você esteja aqui. Eu estava ficando entediado. O proprietário de repente deu-lhe um sorriso benigno. Eu vou te dizer se você ganhar contra mim. Com licença. Você disse que era uma espadachim. Suas palavras foram muito repentinas, mas Shinayu logo deu um pequeno sorriso. O sorriso era na verdade um sorriso de escárnio, uma mistura de ridículo e espanto. Bem, na verdade eu sou um herói bastante forte. Todo hóspede aqui é. Não me culpe mesmo se você se machucar. É claro. Shinayu assentiu. Ele parecia bem forte, mas era um velho com mais de 70 anos. Sem falar que ela aprendera muito enquanto escalava o Himalaia. Bem, então, por que não nos apresentamos primeiro? Eu sou Shinayu. Sou um herói trabalhando para o Sense of T-Strike. Essa é a guilda atual de Rankun no mundo. Shinayu. Um brilho estranho apareceu nos olhos do dono.
Ele parecia mais interessado em seu nome do que qualquer outra coisa. Sim. Você é neta de Shai Juoshu? Como você sabia? Você conhece meu avô? Shai Ayun inclinou a cabeça para o lado. O dono riu satisfeito. Eu nunca imaginei que encontraria a neta de Shai Juoshu em um lugar como este. Ele murmurou, relembrando. De qualquer forma, é um prazer conhecê-lo. Meu nome é. Se ele conhece o vovô, ele poderia simplesmente dizer isso. Shai Ayun resmungou silenciosamente, e o dono continuou. Encas. Perdão. Quando ele revelou seu nome, Shai Ayun ficou atordoado. Encas. Ela já tinha ouvido falar desse nome. Na verdade, era um nome que qualquer herói conheceria. O nome estava até nos livros didáticos. Suas realizações foram registradas em detalhes em inúmeras biografias, já que Encas deixou uma pegada eterna na história dos heróis. Você quer dizer que você é espírito de aço Encas? O Senhor do Aço, Kryn Encas. Um membro do brilhante e magnífico Nine Stars. Então esse nome ainda está por aí. Encas riu e balançou a cabeça. Não me chame assim. Agora que perdi meu dom, não sou nada mais do que um velho templo de Plucas. O diabo Plucas capturou o humano que estava observando seu templo do lado de fora. A visão do diabo chegou longe e ele estendeu o braço de onde estava sentado para arrastar o humano pelos cabelos em sua direção. O humano capturado saltou para trás como um sapo no momento em que colocou os olhos no diabo. O diabo arrancou a cabeça do humano, removeu suas entranhas e puxou a estrela de Davi com eles. Do sangue humano e do banquete de tormento, Plucas podia sentir seus poderes retornando a ele. Plucas Nin, avistei um intruso. Uma voz ressoou nos ouvidos de Plucas. Pertencia a um djinn que Plucas nomeou como seu mordomo. Ele ouviu seu servo sentado em seu trono. Vou ter que chamar reforços. Mas as palavras do mordomo pararam abruptamente. Mesmo assim, Plucas estava sentado em seu trono. Ele olhou para longe em seu assento. Ele vislumbrou um velho que desapareceu pouco depois. Com o passar do tempo, o templo ficou cada vez mais silencioso. Logo, um som fraco de passos começou a se aproximar dele à distância. Os passos eram regulares e em ordem. É. Outro. Humano. Lucas disse para a figura ao longe. Outra voz ecoou nas paredes da caverna, respondendo. Verdadeiramente um lugar imundo. A voz era clara por fora, mas seca por dentro. Lucas sentiu a presença do humano se aproximando dele. Você me achou. Lucas murmurou. Em vez de responder, o humano se mostrou. Seus passos eram relaxados e seu traje era limpo. O terno branco puro e o chapéu fedora combinavam muito bem com o humano. Eu vim porque você me chamou. O humano disse enquanto olhava diretamente para o diabo. Sua aparência agora se refletia nos olhos carmesins do diabo. O humano era um homem velho, cujo estado de existência da alma era imensurável. O coração do diabo bateu violentamente por um momento. Quem é você? O diabo perguntou e olhou para o velho. Os olhos do velho emitiram um brilho azul. Ele respondeu secamente. Eu sou o dono de Deun e o chefe da família Shai. Ele bateu no chão com a bengala que estava segurando nas mãos todo esse tempo. Krong. Ondas de poder mágico se estendiam em todas as direções. E também o empregador dos humanos que você assassinou. O homem chamado Imortal era destemido mesmo na presença de um verdadeiro demônio. Meu nome de família é Shangdo e meu nome é Juoshu. O extra da novela capítulo 242. Mudança súbita. Uma intenção de matar semelhantes a uma lâmina encheu o templo preto avermelhado. Pertencia a apenas uma existência, e a intenção assassina da existência e a energia demoníaca se misturaram para formar chamas demoníacas. Tolo. Humano. O diabo, Lucas, repreendeu a tolice de Shai Juoshu. No entanto, Shai Juoshu permaneceu em silêncio. Diante da existência conhecida como demônio, Shai Juoshu não sentiu nenhuma emoção forte. Se alguma coisa, Shai Juoshu sentiu decepção. Decepção por ele ser assim. Vendo isso, Lucas ficou com raiva. Você. O diabo liberou energia demoníaca, ainda sentado em seu trono. Sua energia demoníaca rapidamente tomou a forma de uma mão e disparou para frente. Embora uma quantidade terrível de energia demoníaca estivesse queimando na mão do diabo, Shai Juoshu apenas levantou sua bengala para bloquear a explosão. O poder mágico infundido na bengala colidiu com a energia demoníaca do diabo,
enviando correntes de energia crepitando em todas as direções. O diabo continuou a mover sua mão de energia demoníaca. Estendeu-se em direção ao braço de Shai Juoshu, mas apareceu em sua cabeça no momento seguinte. Tentou agarrar o pescoço de Shai Juoshu, mas apareceu por sua perna no momento seguinte. A estranha mão de energia demoníaca de Plukas se deformou pelo espaço enquanto atacava em todas as direções. No entanto, Shai Juoshu respondeu calma e completamente. Ele bloqueou os ataques do diabo e tentou ler o padrão em seus movimentos. Ele não precisava lançar barreira ou usar reforço de ki. Com apenas sua bengala, ele bloqueou todos os ataques. Como uma única mão do diabo foi incapaz de ameaçar Shai Juoshu, a batalha entrou em um impasse. Mesmo assim, o diabo permaneceu sentado. Shai Juoshu estudou cuidadosamente seu trono. Ele achava que podia lutar sentado ou não tinha outra escolha. Havia uma grande diferença entre os dois. O diabo também sabia disso, então ficou em silêncio. Não houve mudança em sua expressão. O humano, cujo corpo Plukas assumiu, não demonstrou tristeza nem frustração. Cá. De repente, o diabo disparou uma enorme explosão de energia demoníaca. Shai Juoshu formou uma barreira com poder mágico e recebeu o ataque de frente. Ao mesmo tempo, seu poder mágico aumentou. Não houve necessidade de quaisquer movimentos preparatórios. Shai Juoshu reuniu o poder mágico que precisava em um instante e o lançou para frente. No entanto, a onda de poder mágico não atingiu Plukas. Assim como Shai Juoshu havia feito anteriormente com seu poder mágico, o diabo formou uma cúpula esférica com sua energia demoníaca para proteger seu corpo. TZZZT. Shai Juoshu concentrou o poder mágico em sua bengala. A bengala do imortal tornou-se um catalisador que sugou o poder mágico, e logo ele liberou o poder mágico aterrorizante em um instante. Estrondo. Um raio de poder mágico disparou em direção a Plukas. No entanto, ele o espalhou com apenas um único aceno de sua mão. Até este ponto, nem o diabo nem o imortal haviam soltado um único gemido ou ofegante. Sob o silêncio pesado, a mão do diabo de repente se multiplicou. Várias mãos saíram da parte de trás do trono, fazendo-o parecer o deus hindu da destruição, Shiva. Logo, uma arma foi colocada na mão anteriormente vazia do diabo. Era uma foice, uma que um deus da morte carregaria. Quando Shai Juoshu viu isso, ele imediatamente soube que não sobreviveria a um único golpe dessa arma. Como tal, Shai Juoshu também liberou seu poder mágico ao máximo. O brilhante poder mágico do imortal surgiu no templo do diabo. Algumas partes brilhavam como gotas de água, algumas queimavam como chamas, algumas oscilavam como vento e outras eram sólidas como rochas. O diabo permaneceu em silêncio, e a luz do imortal iluminou a cova do diabo. O poder mágico do imortal envolveu os arredores, carregando as propriedades dos 4 elementos. Este era um tipo de campo restrito de grande escala que apenas o imortal poderia formar. De pé neste domínio possuindo o poder da natureza, Shai Juoshu bateu sua bengala no chão. Kong. Imediatamente, o poder mágico de Shai Juoshu explodiu. Uma enorme torrente de fogo, terra, vento e água varreu o templo e invadiu Plukas, que estendeu a mão. Quar. Dezenas de mãos de energia demoníaca dispararam, avançando em direção a Shai Juoshu enquanto obstruíam seu caminho de fuga. Em uma fração de segundo, Shai Juoshu pesou suas opções com calma. Esquerda, direita e atrás levariam à morte, então só havia uma resposta. Kong. Shai Juoshu chutou o chão e disparou na direção do diabo. Várias mãos o perseguiram por trás e de ambos os lados, mas apenas uma pequena fração delas veio da frente. No entanto, uma foice preta desceu dessa direção. Seu corpo já estava no ar. Shai Juoshu teve que fazer uma escolha. Claro, o resultado já estava decidido. Shai Juoshu não possuía mais nenhuma emoção para obstruí-lo. Como tal, ele não hesitou em dar sua carne para cortar o osso. Como não hesitou, conseguiu escapar das garras do diabo. Shai Juoshu sacrificou seu lado e chegou na frente de Plukas. Uma enorme quantidade de poder mágico condensado em seu punho. O poder mágico dos 4 elementos em chamas dentro do templo também disparou contra o diabo. O poder mágico que facilitou o fluxo sanguíneo de Shai Juoshu ferveu, e seu senso de tempo diminuiu significativamente. Para você. Shai Juoshu murmurou enquanto empurrava o punho para fora.
O poder mágico ilimitado em torno de sua mão se aproximou do estômago do diabo. Rachadura. O vigoroso poder mágico quebrou a energia demoníaca do diabo, e o poder mágico que formava o domínio do imortal capturou o corpo do diabo. Os olhos de Plucas se arregalaram, e Shai Joshu olhou diretamente em seus olhos. Os olhos de Shai Joshu estavam tão sem emoção como sempre. O diabo também olhou para Shai Joshu com olhos semelhantes. Eles se pareciam um com o outro na falta de emoção, mas a situação em que estavam era muito diferente. Um humano sem coração. Eventualmente, Plucas murmurou seu julgamento de Shai Joshu. Plucas olhou profundamente nos olhos de Shai Joshu, que eram desprovidos de emoções e funcionavam como uma máquina. Então, Shai Joshu deu um pequeno sorriso. Mesmo ele foi incapaz de entender o significado por trás disso. Mas o sorriso logo desapareceu, e Shai Joshu continuou sem emoção as palavras que ele começou a dizer antes. Pois você não ficou neste planeta por muito tempo. Shai Joshu colocou a mão na cabeça do diabo. E você é arrogante demais para dar ouvidos às palavras deste. Então, ele agarrou os chifres que saíam da cabeça do diabo. Você parece não conhecer o velho ditado de que humanos são mais assustadores que fantasmas. Craque, craque. Com ruídos ásperos de ruptura, a buzina foi quebrada. Mesmo assim, o diabo parecia cheio de lazer. Shai Joshu infundiu seu poder mágico no corpo do diabo. Verdadeiramente lamentável. O poder mágico de Shai Joshu tornou-se fogo e gelo que colidiram dentro do corpo do diabo. Humano arrogante. O diabo podia sentir os dois elementos contraditórios colidindo dentro de seu corpo. Ele sabia que este era o fim. Quang. O poder mágico oposto do imortal explodiu, rasgando os membros do diabo. O corpo humano que o diabo havia tomado não parecia mais um corpo. Só assim, o templo ficou em silêncio. A energia demoníaca emaranhada com o poder mágico desapareceu, e apenas o cheiro de sangue respingado fez cócegas no nariz de Shai Joshu. No entanto, Shai Joshu não se importou. Ele olhou para o chifre do diabo em sua mão. Estava emitindo grandes quantidades de energia demoníaca. Era claramente um item com muitas aplicações, tanto politicamente quanto tecnologicamente. De repente, ele sentiu dor em seu lado. Era o lugar cortado pela foice do diabo. Shai Joshu infundiu seu poder mágico nele. Mas, como esperado, não pôde ser curado. Ele também tinha um sentimento instintivo de que não iria curar naturalmente pelo resto de sua vida. Shai Joshu olhou para o diabo mais uma vez. Seu cadáver estava por todo o templo, mas cada pedaço estava queimando sob o poder mágico de Shai Joshu. Com a cabeça destruída, membros dilacerados e mãos e pés chamuscados, nem mesmo um demônio seria capaz de o retornar vivo. Isso foi o suficiente. Passo. Shai Joshu saiu do templo com a mão no ferimento. Ele permaneceu frio mesmo enquanto continuava a perder sangue da lesão dolorosa. Para desfrutar da longevidade, ele estava patrocinando uma criança com a autoridade de cura. Se ele a visitasse, ela deveria ser capaz de consertar até mesmo a ferida mais fatal. O som de passos se tornou distante, e Plucas continuou morto. No entanto, quando o tempo passou e a presença de Shai Joshu desapareceu completamente, Plucas, pendurado em sua consciência, abriu um olho. O olho do diabo estava preso na sola do pé de sua encarnação, que agora era principalmente uma pilha de cinzas. O diabo piscou e começou a restaurar seu corpo. Um demônio não poderia ser morto facilmente. Uma vez que disseu com sucesso, um demônio não poderia ser aniquilado. Tinha vida eterna, ao contrário dos humanos. Esta foi a razão pela qual os humanos de inúmeros planetas perderam para os demônios e tiveram sua terra natal transformada no reino demoníaco. Plucas revelou o motivo de estar calmo diante da morte. Ele ressuscitou lentamente. Foi então. Aquele velho acabou de dizer que humanos são mais assustadores que fantasmas. Uma voz frívola de repente soou. O olho do diabo se abriu e virou na direção do som. Seus olhos injetados de sangue capturaram uma figura escura. O homem que logo apareceu olhou para ele. Tu és. Penso da mesma forma. Clique. Um som sinistro fluiu no ouvido do diabo. Embora seu coração ainda não tivesse se regenerado, ele sentiu seu coração afundar claramente. Então pensa em mim como um fantasma. Um que devora existências como você. Em seguida, o aço frio tocou o olho do diabo. Do focinho vazio,
Uma forte corrente de ar fluía. Não. Foi então que Lucas perdeu a compostura. Ele sentiu a energia arrepiante de matar deuses ondulando dentro do focinho. Vê você, humano, me escute. Aniquilação da existência. O diabo sabia instintivamente que isso era iminente. Não tenha medo. O dedo do homem foi no gatilho. Com um sorriso, ele continuou. Vai acabar em um piscar de olhos. Não. Não. O grito desesperado do diabo ressoou, mas o homem facilmente puxou o gatilho. Kong. Assim, a bala foi disparada. Lucas morreu silenciosamente sem um som. Sem deixar rastros, ele se espalhou no ar como cinzas. O metal que aniquilou o diabo fluiu para o bolso do homem. Logo, uma feroz ave de rapina pousou em seu ombro. O homem, Qin Jin, recuperou completamente até as menores migalhas que o diabo deixou para trás. Então, ele falou calmamente. Vamos direto para o 28º andar. Incontáveis mensagens enchiam sua visão. Eram mensagens novas, mas familiares. Você ganha 300 SP por matar um demônio. 2 Deviant Nilation. Você fez uma conquista incrível, aniquilando 2 demônios. Você obtém uma autoridade. Master Sharpshooter foi promovido ao grau 2. Grau 1 está agora ao alcance do braço, ao matar Lucas. 28F. Metrópole demoníaca. Alien e seu grupo estavam andando em terreno lamacento. O cenário do reino demoníaco não era adequado para a habitação humana. A terra preta grudava em seus sapatos como um gel pegajoso, e o ar carregava uma densa energia demoníaca que machucava sua garganta sempre que respiravam. Alien e os outros vagaram por um longo tempo neste lugar. Como não contavam com a ajuda do sistema, não podiam retornar à Terra e, se quisessem partir, teria que ser pelo Coliseu. Então, uma vez que eles saíssem, não haveria como voltar. Então, você acha que esse é o lugar? Depois de caminhar por um período aparentemente interminável de tempo, eles encontraram algo parecido com um castelo gigante. Historicamente, os castelos eram lugares onde os reis ou aqueles de status semelhante ficavam. Já que o rei do reino demoníaco deveria ser o rei demônio, o rei demônio que queria um desafio sobre o qual Lotus Negra estava falando deveria estar naquele castelo. Eu acredito que sim. Jin Seon respondeu. A propósito, ele disse que tínhamos que limpá-lo, certo? Onde ele foi? Alien resmungou infeliz. Ela esperava que o Lotus Negro continuasse sendo seu desbravador, mas ele havia desaparecido enquanto ela estava distraída. A maneira como ele desapareceu foi ainda mais chocante. Ninguém sabia onde ou como ele desapareceu. Eles não podiam nem sentir um leve fluxo de poder mágico. Black Lotus simplesmente desapareceu como se ele nunca tivesse existido em primeiro lugar. Devemos agradecê-lo por nos ajudar a escapar do Coliseu. Jin Seon disse enquanto olhava para o castelo distante. Como Jin Seon havia obtido uma nova técnica graças à ajuda de Black Lotus, ela poderia facilmente deixá-lo fora do gancho pela ação passada da Chameleon Trope. Afinal, ele não deveria ter sido membro deles quando o incidente com Go aconteceu. O Senhor Jin Seon está certo. Pedir mais seria como pedir ao seu salvador que pague por suas refeições. Qin Su assentiu e concordou com Jin Seon. Sim, faça de mim o cara mau. Não foi isso que quisemos dizer. Por enquanto, vamos nos mexer. Não temos tempo para descansar. Alien fez becinho, mas ainda ouvia Jin Seon de qualquer maneira. O grupo rapidamente reentrou na floresta. Prossiga o mais devagar e furtivamente possível. Naturalmente, Jin Seon serviu como seu desbravador. Como estavam em uma cidade, havia ruas principais que levavam a destinos, mas não podiam escolher um caminho tão aberto. Jin Seon escolheu fazer um desvio pela floresta. Essas coisas continuam me tocando. A floresta estava cheia de trepadeiras espinhosas que se agitavam como se estivessem vivas, e as árvores demoníacas com olhos constantemente cuspiam poder mágico ou soltavam insetos em cima delas. Irritada com o assédio incessante, Alien liberou seu poder mágico para usar a fala do espírito. Tente não usar a fala do espírito o máximo possível. O poder mágico é muito perceptível. O que? Quando Jin Seon a parou, Alien franziu as sobrancelhas. Quem você acha que eu sou? Ela tirou de volta e limpou a garganta. Ela estava se preparando para usar a fala espiritual. Meu poder mágico não deixará nenhum rastro.
Seu discurso espiritual foi ativado, e o poder mágico de Alien se tornou sem rastros. Oh! Incrível, Lady Elaine. Isso é simples. Eu não sou como você. Ah, certo. Você não foi demolido pela Black Lotus em uma batalha de tiro com arco. Desta vez, nem mesmo Jin Seon pôde ignorar as provocações de Aileen. Jin Seon franziu a testa. Seu discurso espiritual também não funcionou no Lótus Negro. O que? De quem você ouviu isso? Eu mesmo vi. Além disso, perdi por causa da desvantagem do atributo. Black Lotus disse isso sozinho. Que teríamos sido iguais se eu usasse atributo nulo em vez de atributo luminoso. HMPH, se eu lutasse direito, eu teria esmagado também. É porque eu tentei fazê-lo tirar o capuz disso. Enquanto Jin Seon e Len estavam brigando entre si, Kim Soo estava tendo um pensamento completamente diferente, sobre a identidade de Black Lotus. Estranho. Não importa o quanto eu pense, é estranho, pensou Kim Soo. Quando ele estava com Black Lotus, ele sentiu uma sensação de incongruência. Se ele tivesse que descrever esse sentimento, seria familiaridade. Ele sentiu Black Lotus era familiar. Embora fosse fraco no início, o sentimento ficou mais claro à medida que eles passavam mais tempo juntos. Se não estou enlouquecendo, devo ter conhecido a Lotus Negra em algum lugar. Ah! Uma faísca fria passou por Kim Soo, que estava profundamente pensativo. Poderia ser, embora a possibilidade fosse minúscula, e se Black Lotus também fosse do outro mundo. Ao mesmo tempo, Kim Soo se lembrou da última vez que conheceu Jin Sayuk. Naquela época, ela agia como se conhecesse Black Lotus. Se ele se lembrava corretamente, ela disse: há alguém que eu quero matar mais do que você, como ela zombou como de costume. Certo, foi o que ela disse. Se minha teoria estiver correta, então as peças do quebra-cabeça se encaixam. Isso explica por que, mesmo com sua força, ele revelou sua identidade apenas depois de entrar na Torre do Desejo, e porque ele me ajudou, que matou seu camarada, Kaita da trupe Camaleão, várias vezes. Jin Sayuk, Kim Soo e Lotus Negra. À medida que esse pensamento se estendia em sua mente em inúmeros ramos, o rosto de Kim Soo ficou cada vez mais sério. Soo. Ei, Kim Soo. Jin Seon segurou o ombro de Kim Soo. Se sim. O que você pensa sobre? Nada. Como era óbvio que ele estava mentindo, Jin Seon o encarou fixamente. Por alguma razão, ela sentiu que sabia com o que ele estava preocupado. Você se lembrou de algo sobre Black Lotus? Jin Seon perguntou. Ela também era alguém com rancor contra o Chameleon Trope, então Kim Soo não podia fingir que estava alheio. Kim Soo olhou nos olhos dela. Os olhos do arqueiro divino estavam brilhando lindamente como sempre. Mas ele não podia revelar seu segredo tão facilmente, nem mesmo para a pessoa mais confiável. Não é nada, realmente. De qualquer forma, por enquanto. Kim Soo sorriu e balançou a cabeça. Então, ele tirou Mr. Ten. A hora da batalha havia chegado. Vamos cuidar desses caras primeiro. Imediatamente depois, inúmeros monstros surgiram dos arbustos ao redor deles. Eles eram completamente diferentes dos monstros que conheciam. Todos os monstros do reino demoníaco pareciam extraordinários. Coreia, Seul, essência do Hospital Essencial do Estreito. Hospital Essencial. Foi o Hospital Essência do Estreito adquirido há 2 anos. Foi originalmente chamado Sohan College Hospital, pois fazia parte do Sohan College. Assim como a faculdade que deu o nome, não era famosa. Como parte de um esforço de investimento, Yoo Yeon-ya também adquiriu o Sohan College. Seu raciocínio era que o futuro de uma guilda era determinado por quantas pessoas talentosas ela tinha, e então ela queria aumentar os talentos não-herói diretamente. Antes de adquirir o hospital e a faculdade, Yoo Yeon-ya perguntou a Kim Yajin o que ele achava. Embora ela tivesse fundos suficientes apenas com o dinheiro da guilda, ela queria prender Kim Yajin, se possível. Ela sentiu que seus resultados acadêmicos e sua inteligência seriam usados na faculdade. Kim Yajin aceitou seu pedido facilmente. Ele investiu a maior parte do dinheiro que possuía, tornando-se o investidor individual número 1. A partir disso, Yoo Yeon-ya podia sentir quanta confiança ele tinha nela. De qualquer forma, a Essence of T-Strike adquiriu o Sohan College com o investimento de Kim Yajin e mudou seu nome para Essential College. Como o colégio tinha apenas uma história curta,
Ninguém se importou com a mudança em seu nome. Na verdade, isso lhes trouxe maior fama e reconhecimento. No hospital criado com a confiança de Qin Yajin, Yu Yeonha suspirou enquanto pensava em Qin Yajin. Assim que a cerimônia de promoção de rank mestre de Yu Jinwon terminou, Yu Yeonha tirou uma licença do trabalho e foi hospitalizada. Ela simplesmente não estava em condições de fazer qualquer trabalho. Notícias de última hora. Um demônio supostamente desceu à Terra. Está sendo amplamente divulgado em todo o mundo. Sabemos que os demônios tentam os humanos do reino mental, criando djinns. Mas eles nunca se mostraram no mundo físico. Até agora. Na sala VIP vazia, apenas o som de um âncora de jornal ressoou. Shai Juoshu, o imortal, disse em uma recente entrevista coletiva que matou um demônio, apresentando o chifre do demônio como prova da enorme quantidade de energia demoníaca congelada no chifre e da reputação do imortal. Os especialistas não duvidam de suas palavras. O mundo ficou mais barulhento. Shai Juoshu, que assassinou um demônio. Alien e Kinsu, que estavam perto do pico da Torre do Desejo. Camaleon Trope, que havia tomado mais de um quarto do Pandemonium, e os monstros humanoides que apareceram lá. Yu Yeonha viu esses relatórios com os olhos vazios. Nenhum deles falou sobre Qin Yajin. Ele havia deixado este mundo em silêncio. Ike, por que você sempre faz as coisas sozinho? Yu Yeonha enxugou as lágrimas em seus olhos e ligou seu smartwatch. Ela verificou as centenas de mensagens que enviou para Qin Yajin. Não houve resposta e, enquanto rolava para cima, ela viu a última mensagem que Qin Yajin lhe enviou. A propósito, você ainda está investindo em pesquisa de armas e defesa, certo? Em vez de uma mensagem, era mais um lembrete que ele costumava enviar. Ele sempre a importunava para investir dinheiro e esforço em defesa nacional e armamento, dizendo, como acionista majoritário Qin Yajin. Com o aparecimento de um demônio e monstro humanoide, questões sobre defesa nacional vieram à tona no debate público. Como resultado, Essential Armory, Essential Dynamics e outras subsidiárias da Essentiofit Strike que se concentraram no desenvolvimento de armas e pesquisa de defesa viram um grande aumento no valor de suas ações. Ele esperava que isso acontecesse também. Ele realmente é incrivelmente inteligente. A palavra excepcional não começava a descrevê-lo. No que diz respeito a Yu Yeonha, ela só conseguiu alcançar seu sucesso atual porque Qin Yajin estava ao seu lado. Toque, toque. Duas batidas soaram quando os olhos de Yu Yeonha começaram a lacrimejar mais. Entre. A porta se abriu. Como esperado, a pessoa atrás da porta era Yu Jinrong. O terno que ele estava vestindo para a cerimônia de promoção havia sumido, e agora ele parecia um pai normal. Pai. Yeonha, você está se sentindo melhor? Yu Jinrong entrou e sentou-se ao lado da cama de Yu Yeonha. Olhando para seu pai que parecia emaciado de preocupação e nervosismo, Yu Yeonha caiu em pensamentos. O que exatamente aconteceu? Alguém fez algo horrível com você? Yu Yeonha não respondeu à voz trêmula de seu pai. Diga-me o que aconteceu para que papai possa ajudá-lo. Yu Yeonha sabia que odiar seu pai não mudaria nada. Ninguém poderia ajudar a resolver este problema. Pai. Sim, estou aqui. Sinta-se à vontade para falar. Mesmo assim, Yu Yeonha se recusou a se conter por mais tempo. Ela reuniu muita coragem para dizer as próximas palavras. Você se lembra do incidente com Go? Ao ouvir isso, o rosto de Yu Jinrong endureceu. Yu Yeonha sentiu dor em seu coração, sentindo que se tornou inimiga de seu pai. Você sabe, certo? Ela agarrou seu coração enfraquecido com vontade inflexível. Ela não queria mais esperar. Yeonha. Ela se arrependeu depois de saber sobre sua morte. Ela sabia que continuaria a se arrepender pelo resto de sua vida. Se ela confiasse nele um pouco mais, se ela lhe contasse a verdade do incidente, se arrependesse e ficasse com ele. Isso foi obra sua, pai. Então ele ainda estaria vivo. Yeonha, o que você está? Você se lembra do bebê que nasceu naquele dia dentro do abrigo de evacuação com Go? Eu li seu diário. O bebê que apareceu no diário. O homem que seu pai havia deixado vivo porque pensava nela. Aquele bebê. Embora ela já o tivesse perdido, isso não significava que ela poderia esconder a verdade para sempre. A razão sempre desempenhou um grande papel na vida de Yu Yeonha. No entanto, mesmo que apenas por este momento, Yu Yeonha queria ser fiel aos seus sentimentos.
Tornou-se alguém que era precioso para mim. Como tal, ela murmurou enquanto soluçava baixinho. Mas ele morreu. Seus gritos se tornaram um prego frio que cavou no coração de Yeo Jin-rong. Como pai, Yeo Jin-rong foi atingido por um choque avassalador. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãs, Solen irmãos.